Deus, amados, pode se assentar. Eu preparei uma mensagem, como eu falei para vocês no início do culto, sobre um novo coração. E eu queria que vocês abrissem comigo lá no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel. A gente precisa ter um novo coração, amados. Um coração segundo Deus. E pedir para que Deus também trabalhe no nosso coração diariamente. Os dias são maus. Nós, se deixar a gente ser quem a gente é mau. Então nós precisamos do trabalhar do Espírito Santo no nosso coração. Precisamos do trabalhar do Senhor na nossa vida. E que os nossos desejos possam ser os desejos de Deus em todo o caminho, em toda trajetória, em toda a vida. Né? E ontem o pastor Jeter até leu um versículo dos que eu vou pregar na nossa reunião do Conselho de Missões. Conselho de MNI, nós estávamos fazendo o planejamento do ano, organizando os primeiros treinamentos. Eu participo do conselho. Ali me indicaram para ser vice do pastor Jeter, né? Então vice-presidente de MNI do nosso distrito. E aí elegeram os outros cargos. São mais 2 secretárias, mais tesoureiro, como se fosse uma junta mesmo da igreja. A Mila, né? A Camila vai nos ajudar sendo uma das secretárias, né, de missões. Tudo no IA. Já fez a reunião pelo IA. Que? Glória a Deus pelo IA? Glória a Deus pelo IA. Ela colocou um usuário IA na nossa reunião. Entrou lá, um usuário IA, e o usuário já fez a ata da reunião toda, né? Ele já colocou um usuário IA. É isso, né? Usuário IA de ata. Então ele já entrou na nossa reunião online lá, ficou ouvindo tudo. É um espião. Ficou ouvindo tudo e fez uma ata da reunião, né? Mas assim, e ele falou, né? Sobre isso. Mas ele falou só um versículo. Eu quero do 25 até o 38, que é o último aí, tá? Ezequiel 36, verso 26. Vocês não sabem esse versículo de cor? Dar-vos-ei um novo coração. Eu achei que todo mundo sabia. Eu achei verdade. Dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Eu achei que todo mundo sabia, desculpa. Sabe aonde, né? Aonde. Mas o Mateus já tinha colocado aqui, não tinha? Ei, Mateusão, hein? Mateusão falou, eu saí do sul lá para não comer tanta carne, aqui na igreja não para de comer, cara. Falou, sábado já tem encontro de homens, no carnaval já tem 2 churrascos, ixi. Por isso que ele está gostando tanto da igreja, ó. Tá até sorrindo, feliz. Verso 25. Isso. Então aspergirei sobre vós água pura, e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e da sua adoração a ídolos. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardei os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo.
e eu serei o vosso Deus. Eu vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei. E não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores e o produto do campo, para que nunca mais recebais afronta de fome entre as nações. Então vos livrareis dos vossos maus caminhos e das vossas obras que não foram boas, e tereis nojo de vós mesmo por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Sabei-o bem, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e se reedifiquem as ruínas. E a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passam. E dirão: esta terra assolada ficou como um jardim do Éden, e estas cidades desertas, assoladas e arruinadas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que ficarem em redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei o que estava derribado e plantei o que estava desolado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Então diz o Senhor Jeová: ainda nisso serei consultado pela casa de Israel, e para lhes fazer isso, multiplicarei os homens como um rebanho santo, como o rebanho de Jerusalém. Das suas festas solenes, assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus maravilhoso, o Senhor não divide a sua glória com ninguém, Pai. E nós te damos graças por isso. Pedimos que o Senhor, de maneira especial, possa agir no nosso meio e tocar o nosso coração. Que a tua palavra possa falar as nossas vidas. Somente a leitura da sua palavra já nos edifica, Senhor. Mas pedimos que o Senhor nos ajude a entendê-la, de maneira que o Senhor possa habitar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O profeta Ezequiel era um profeta que fala ao povo que estava no exílio, né? O povo estava exilado e esse profeta, ele fala a esse povo. O povo estava ali vivendo fora de Israel e muitas vezes se achando esquecido por Deus. Mas o profeta, ele fala que vocês estão colhendo aquilo que vocês plantaram. Vocês estão vivendo aquilo que vocês buscaram. E muitas vezes na nossa vida, algumas consequências, alguns momentos difíceis que nós vivemos, são também momentos que nós plantamos. E nós vamos colher a consequência, né? Tem atos e consequências. E isso nada impede de nós colhermos por sermos cristãos. Deus pode nos proteger de algumas coisas, mas algumas consequências de atos que nós fizemos ou que nós faremos, nós vamos colher. Por isso que nós temos que colocar diante do Senhor a nossa vida, para que o Senhor nos dê direção correta, para que o Senhor nos ajude a ter discernimento das coisas, para que o Senhor habite em nós e nós possamos andar no caminho correto. Pregando de Romanos há umas semanas atrás, eu falei sobre isso, né? Da lei, dos juízes. Nós não precisamos ter medo da lei e dos juízes, se nós andamos da maneira correta. E se nós andamos da maneira correta, eles vão nos louvar e não nos punir. E não nos punir. E nesse processo, Israel havia pecado e foi disciplinado por Deus e perdeu a sua terra.
Foi disciplinado por Deus. Por perder. Esses dias fui pregar lá na igreja que o pastor Fábio pastoreia, lá quadrangular da Vila Formosa. E eu fiquei conversando com os irmãos lá depois, né? Antes de a gente sair para comer. Eu fiquei conversando com os irmãos. E um irmão, ele é cego, né? Aí daí foi conversando, tal, falando. Daqui a pouco ele falou: pastor, eu não sou cego de nascença. Eu sou cego por consequências dos meus atos. Eu fiz algumas escolhas erradas e eu sofri por isso. Acho que é isso mesmo, né? É isso que ele me falou. Mas ele não quis falar o que foi, mas ele me falou, ou não deu tempo de falar, ele estava falando. Ele vai conversando aqui, ele estava conversando comigo aqui, com o pastor Fábio, daqui a pouco o pastor Fábio saiu. E ele aqui conversando com o pastor, porque ele vai pelo som, né? E ele estava conversando aqui, aí eu continuei conversando. Aí eu continuei conversando com ele. E fomos contando a história, ele falando, né, da quadrangular, do tempo, do filho. Acho que ele perdeu 2 pessoas, né? Perdeu um irmão e o filho, né? E ele contando tudo. E tá firme lá na igreja, mas assim, colheu consequências dos seus atos. Um exemplo só de uma coisa que aconteceu, tá? Então foi bênção lá a campanha, tudo, né? Eles fizeram uma campanha de 4 quintas-feiras, foi bênção. Deus promete restauração, não por mérito humano. Você viu o que ele fala aqui? Eu vou fazer isso, mas não é por causa de vocês, não. É por causa do meu nome. Hoje nós falamos bastante sobre o nome de Jesus na escola dominical, né, pastor Rogério? Não utilizar o nome de Jesus, né, é para benefício próprio. Não utilizar o nome de Jesus se você não vive uma vida com Jesus. Tem alguns casos na Bíblia de pessoas que utilizaram o nome de Jesus e sofreram por isso, porque não viviam o verdadeiro cristianismo. E aqui ele fala assim: Deus promete restauração não por causa de mérito humano, mas por causa do seu nome. E a primeira coisa que ele fala aqui, tirando, eu lhes mostrarei a santidade de meu grande nome. Um versinho um pouquinho antes, aí o verso 23, ele fala: eu lhes mostrarei a santidade do meu grande nome. E ele vem aqui no verso 25: então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Deus quer nos purificar de toda impureza. Deus quer agir no nosso coração, purificando as nossas vidas de toda a impureza. Ele fala aqui no verso 26, eu tirarei de vós o coração de pedra. O que é coração de pedra? Uma coisa dura, rebelde, insensível à vontade de Deus. Pô, pastor, mas esse aí era o povo de Deus. É o povo que frequenta a igreja. Muitas vezes, às vezes até o povo de Deus é um povo insensível. Entra, sai, faz suas coisas, pede a bênção, mas não quer ouvir Deus. Não quer ouvir Deus. Ele fala: eu tirarei de vós o coração de pedra e te darei um coração de carne. O que significa um coração de carne? Um coração obediente, um coração sensível, um coração vivo espiritualmente. Coração de carne é um coração que bate, é um coração que flui. É você deixar o Espírito Santo fluir na sua vida. É você deixar o Espírito Santo falar com você. É um coração vivo que ouve a Deus. Eu porei em vós um coração de carne. Deus promete transformação interior, não apenas mudança externa. É o Espírito quem capacita o povo de Deus para a sua obra. A gente sempre falou aqui em viagens missionárias, em evangelismo, o que a gente vai fazer. Nós precisamos do Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, é só obra social. Isso tem muita gente que faz melhor do que a igreja. Com investimento, com recurso, com um monte de coisa. Mas a obra de Deus é feita com o Espírito Santo. E Deus não precisa de tanto recurso. E a gente precisa entender esse processo. Ontem, o pastor Jé estava falando para nós que hoje a Igreja Nazarena está querendo
separar, né, evangelismo de missões. Colocando missões é quando eu convoco a igreja para fazer a obra, né? É de dentro para fora. Eu convoco, eu estimulo e vai servir a igreja, e a igreja vai sustentá-los. Eu chamo pessoas de dentro. Pode ser para daí depois fazer um seminário, servir como pastor em um lugar. O primeiro pastoreio meu foi quase uma obra missionária. Eu saí da cidade de Campinas para plantar a igreja em outra cidade. E eu fiquei 9 anos plantando a igreja em Atibaia. Foi como um missionário. Mas eu me identificava como um pastor. Né? E eu me identificava como pastor. Então é saindo de dentro para fora. Né? Agora, evangelismo é quando eu convoco pessoas de fora para dentro. Né? Eu chamo pessoas para estar dentro. Então eles querem fazer 2. Nós temos Ministério de Jovens Internacionais, nós temos Ministério de Discipulado Internacional, nós temos Ministério de Missões Internacionais, e agora eles querem dividir esse ministério para ter um Ministério de Evangelismo Internacional, para ser 4 frentes internacionais. Né? Dentro de cada igreja tem outros ministérios, até em regiões tem outros. Né? Esse ministério que a pastora Carmelo dirige, que é de mulheres, a região da América do Sul tem um ministério de mulheres, né? Que trabalha. E cada distrito tem também. Ministério de Cuidados Pastorais é um ministério mais distrital, né? E que serve em algumas igrejas. Mas ele fala disso. Né? Então, é o Espírito Santo que capacita o povo para obedecer. Então, e esse primeiro trecho, esse primeiro ponto que eu quero enfatizar, que é um coração novo e um espírito novo, é transformando. É uma transformação e obediência, não pelo esforço humano. É Deus transformando a nossa vida, não pelo seu esforço, mas pelo nome dele. Pelo nome de Jesus, ele quer que o pastor Rogério seja transformado. Pelo nome de Jesus, ele quer que o meu coração seja transformado. Pelo nome de Jesus, ele quer que você seja transformado. Que você tenha um coração sensível, que você tenha um coração obediente, né? Que você tenha um coração vivo que ouça a voz de Deus. A segunda coisa, o verso 28. Vocês habitarão em Israel, a terra que dei a seus antepassados, e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O que é isso? Além de um coração novo, Deus quer trazer restauração. Agora eles eram um povo cativo. Agora eles eram um povo oprimido. Agora Deus quer restaurar a sua identidade. Sabe? Deus reafirma a sua aliança. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Comunhão, identidade, pertencimento. Alguns momentos da nossa vida, se nós deixarmos o pecado levar as nossas vidas, daqui a pouco nós achamos que nós não somos mais de Deus. Daqui a pouco a gente está achando que Deus se esqueceu de nós. Mas na realidade, a gente que está se desviando dos caminhos do Senhor. Se a gente deixar o pecado entrar, daqui a pouco a gente começa a se achar longe. Daqui a pouco a gente começa a se achar sem acolhimento, sem proteção, sem pertencimento, sem identidade. Porque é o pecado entrando na nossa vida. Então a segunda coisa que Deus faz, ele dá um novo coração. Ele restaura a nossa vida, ele restaura a nossa identidade, ele restaura a nossa comunhão, ele restaura o nosso pertencimento. Terceiro ponto, ele traz purificação e provisão. Olha o verso 29. Eu os livrei e darei colheitas fartas, e nunca mais as nações vizinhas zombarão da sua terra. Sabe? Deus promete de limpeza do pecado. Deus promete limpeza do pecado para aquele que ouvir a sua voz, para aquele que o buscar, para aquele que está na presença dele.
Deus promete abundância de alimento. Isso que o pastor Lázaro falou aqui. Deus promete, se nós somos fiéis, se nós andamos nos seus caminhos, Deus vai nos abençoar. Deus vai nos abençoar. De maneira grandiosa, abundância de alimento. Será o fim do esculacho. Será o fim da zombaria. As nações, as pessoas não zombarão mais. Até olharão. O que é isso? O que Deus fez com isso? Como que Israel consegue sobreviver? Como que Israel consegue sobreviver? Cercada por inimigos. Diversas dispersações. Perseguidos, mortos, milhões. E parece que ela ressurge das cinzas. E assim muitas vezes é com a nossa vida. Como que o crente consegue vencer isso? Como que tantos conseguem vencer essas dificuldades na vida? Como que consegue criar filhos e alimentar essas crianças com R$1.500 por mês? Como que consegue sustentar esse povo? Como que Deus está abençoando essa empresa? Como que Deus está levantando esse homem? Como que Deus está fazendo ele prosperar? Porque Deus promete limpeza, abundância e o fim da vergonha. Aqui ele está falando de restauração espiritual, mas também está falando de restauração material. Deus restaurando o que foi perdido. Quando nós nos arrependemos, quando nós mudamos de atitude, quando nós nos voltamos para Deus, Deus começa um processo de restauração. É um novo coração, relacionamento restaurado, purificação e provisão para as nossas vidas. Só que Ele pede de nós um arrependimento genuíno. Não é enganação. Não é de fora para dentro. Eu posso enganar o meu vizinho. Eu posso enganar os meus amigos. Eu posso enganar os meus parentes que eu sou crente. Mas a Deus eu não posso enganar. Ele pede um arrependimento genuíno. O povo precisa passar a reconhecer os seus pecados. Precisa confessar os seus pecados. Precisa ter vergonha. Uma vergonha sincera. Você pode mentir ali, acolá. Você pode enganar não sei quem. Você pode enganar seu chefe. Você pode enganar seu pai. Você pode enganar sua mãe. Você pode enganar na sua empresa. Mas a Deus você não pode enganar. E aqui eu não falo só de pecado. Às vezes eu falo de decisões. Às vezes eu falo de erros. Aqui ele fala, surge uma vergonha sincera. Não condenação, mas uma consciência. Uma consciência do que eu fiz é errado. Uma consciência de que eu preciso mudar. Uma consciência de que eu preciso viver uma nova vida. Deus deixa claro, a restauração vem pela graça, não por merecimento. Mas a graça só chega em um coração quebrantado. A graça só chega em alguém que tem um arrependimento sincero. A graça só chega em alguém que realmente pede perdão dos seus pecados. Alguém que é sincero. Sabe? Sincero com Deus. Nós vimos até na escola dominical falando de Ananias e Safira. Eles queriam fazer uma coisa boa. Venderam um terreno e vieram dar metade do terreno para a igreja. Mas Deus não pediu nada deles. Mas o que eles tinham prometido é dar 100%. E eles só deram metade. Está lá no livro de Atos, capítulo 5. Aí Pedro perguntou para eles,
aonde que vocês deixaram Satanás entrar nas suas vidas? Vocês prometeram uma coisa para Deus, fizeram um voto para Deus e não cumpriram. Deus não pediu nada de vocês. Sabe, Deus não pede nada da gente. Mas se a gente promete para Deus, a gente tem que cumprir. Se a gente faz um voto, a gente tem que ser sincero. Eles, Ananias e Safira, eles vieram e fizeram um voto de tolo diante de Deus. Eles não cumpriram aquilo que prometeram. Sabe, Deus não promete nada. Deus não pede nada. Mas quando a gente faz o voto, a gente tem que cumprir. E o não cumprimento daquele voto trouxe maldição para as suas vidas. A pergunta de Pedro foi essa: onde vocês deixaram Satanás entrar nas suas vidas? As brechas que Satanás entra na nossa casa, elas são abertas por nós mesmos. Eles deixaram. E aquilo trouxe morte para Ananias e morte para sua esposa. Porque não cumpriram o voto diante de Deus. Não cumprir aquilo que nós prometemos para Deus traz maldição. Deus não pede nada. Mas quando você promete, cumpra, faça. Isso vai trazer bênção para a sua vida. Sabe? E é isso aqui. Deus deixa claro, a restauração vem pela graça e não por merecimento. Mas a graça, ela alcança um coração quebrantado. A graça, ela alcança um coração arrependido. A graça, ela alcança quem vive diante do Senhor. Tem mais 3 pontinhos só para terminar. Ele restaura as cidades. Ele fala aqui a partir do verso 33, assim diz o Senhor: quando eu purificar os seus pecados, farei das suas cidades voltarem a ser habitadas. As cidades destruídas serão reconstruídas, a terra voltar a produzir, e a transformação é tão grande que a terra daquele povo será comparada ao jardim do Éden. Quando Deus restaura, é tão maior e tão grande que nem parece a terra desolada. Sabe quando Deus restaura alguém? Alguém chegou quebrado na igreja. E Deus vai se restaurando. Parece que nunca teve quebrado. Parece que nunca teve daquele jeito todo destruído. Porque Deus faz uma restauração completa na sua vida. E assim Ele restaura a cidade do seu povo. Servirá de testemunho para as nações. As nações reconhecerão que o Senhor foi quem restaurou. Por isso que Ele fala, não é por causa de vocês, e nem pelo mérito de vocês, mas é pelo meu nome, para que as pessoas possam ver na sua vida, na sua cidade, na sua casa, na sua nação, que foi o Senhor quem realizou. Eu não sei se vocês já assistiram o testemunho lá da Ilhas Fiji, o que Deus fez na Ilhas Fiji, né? O que Deus realizou. Até a gente às vezes vê aí acho que nos jogos de rugby, né? E quando às vezes vai jogar contra alguém e tem lá o hino da nação, é um hino da harpa. O hino da nação eles cantam, tem uma parte que é um hino da harpa. Porque Deus restaurou aquela ilha, que era entregue aos ídolos, cheio de sacrifícios, e Deus curou aquela ilha. E daí eles, hoje, eles são todos ali transformados pelo Senhor. Então o que Deus faz? E quando você olha para aquele lugar, você vê a mão de Deus. Quando olha para uma casa restaurada pelo Senhor, vê a mão de Deus. Quando olha para uma vida restaurada pelo Senhor, vê a mão de Deus. Porque é para que Deus seja glorificado, não a força humana e nem o nosso mérito, mas a graça do Senhor. E por último, há um crescimento e multiplicação. O verso 37, assim diz o Senhor: estou disposto a ouvir as orações de Israel e multiplicar o seu povo como um rebanho.
Deus trabalhando no seu povo como o seu rebanho. O povo se multiplica como rebanho nas festas. Para quê? Para que resultado? Para que todos saibam que eu sou o Senhor. Para que saibam que essa casa serve ao Deus de Israel. Para que saibam, e como diz Josué, eu e minha casa servirei ao Senhor. Não sei o que vocês vão fazer. Não sei qual é a decisão de cada um. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele trará crescimento. Ele trará bênção. Ele colocará a sua poderosa mão sobre as nossas vidas. Quando nós deixarmos, Ele nos dá um novo coração. Um coração obediente, um coração sensível e um coração vivo espiritualmente. O Senhor é quem nos abençoa. Deixe Deus dar um novo coração para a sua vida. Deixe Deus tocar a sua vida por completo. Em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é santa, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é bendita. A Tua palavra é maravilhosa, Pai. E eu quero de maneira especial pedir que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a viver uma vida debaixo da Tua graça. A viver uma vida transformada pelo Senhor. A termos um novo coração, sensível, obediente, que ouve a Sua voz, vivo espiritualmente, Pai, que ama ao Senhor completamente. Se há alguma coisa na nossa vida, Pai, que precisa ser restaurada, se há alguma coisa na nossa vida que precisa, Pai, ser transformada, se há algo, Senhor, escondido, se há algo sujo, se há algo imundo que traz nojo ao Senhor na nossa vida, Pai, ajuda-nos, Senhor, a nos arrependermos, a confessarmos esse pecado, Senhor, e a termos uma mudança de vida completa, para a honra e glória do Teu nome, Pai, para que o Senhor seja glorificado na nossa vida, para que as pessoas possam olhar para nós e ver a Tua boa mão, e ver o que o Senhor fez, ver a Sua restauração, e ver uma vida que glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.